Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Capítulo 13, do livro Marcha Criança. A nossa agenda, 27 de outubro de 2020. Atividade das páginas 125, 126 e 127. Resistência e influências culturais dos africanos. Então, no capítulo 12, nós falamos sobre o fim da escravidão no Brasil. E dando continuidade, vamos falar hoje sobre as influências culturais que as influências culturais dos africanos na cultura brasileira. A maioria dos milhões de mulheres e homens africanos trazidos à força ao Brasil para trabalhar chegou no período colonial. Essas pessoas foram levadas para todas as regiões da colônia, mas se concentraram principalmente no Nordeste e no Sudeste. Até hoje, a presença de população de origem africana no país é significativa, como você pode observar no gráfico. Se o Brasil tivesse 100 pessoas, seríamos 45 brancos, 45 pardos, 9 pretos e 1 amarelo ou indígena. Então, podemos observar no gráfico a mistura de raças em que nós brasileiros somos. A mistura de portugueses, que são os brancos, de índios e de negros. A resistência africana. A escravidão durou mais de 300 anos no Brasil. Ao longo desse tempo, os africanos e seus descendentes nascidos aqui resistiram e lutaram de várias maneiras. Entre essas formas de resistência estavam recusar seu trabalho, fugir ou rebelar-se. Em alguns casos, era possível conseguir a liberdade comprando um documento chamado Carta de Alforria, com o qual o escravizado era libertado em troca de uma certa quantia em dinheiro. Então, a forma de resistência deles, muitas vezes, era recusar-se a trabalhar, fugir para os quilombos, que eram as comunidades que eles criavam no meio da mata, comunidade de escravos fugitivos, ou fazer rebelião na fazenda, queimar, até mesmo matar os próprios donos das fazendas. Havia ainda outra forma de resistir à escravidão, que era manter vivas as tradições africanas, como os costumes, o idioma e a religião de cada povo. A origem de muitas das manifestações consideradas símbolos da cultura brasileira na atualidade está relacionada às tradições e costumes africanos. A permanência de muitos desses costumes só foi possível por meio da luta dos negros, que resistiram a inúmeras dificuldades, apesar de serem agressivamente reprimidos ao manifestar suas tradições, crenças e valores. Então, outra forma também de resistir à escravidão era manter vivas suas tradições, praticando a sua religião, seus costumes, o idioma, e eles eram reprimidos, eles não podiam manifestar suas tradições, seus valores, suas crenças. Os donos dos engenhos, os donos das fazendas, não deixavam que eles manifestassem essas tradições, que eram símbolos da sua cultura. Aqui nós temos a imagem do grupo de Congada na festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Cerro, Minas Gerais, em 2013. A Congada ou Congado é uma manifestação cultural e religiosa afro-brasileira, folguedo muito antigo, constitui-se em um bailado dramático com canto e música que recria a coroação de um rei do Congo. A influência africana na cultura brasileira.
Foram muitas as contribuições dos povos africanos para a cultura brasileira. É possível perceber suas influências nas músicas, nas danças, na religião e na língua de nosso país. Diversas palavras de origem africana, por exemplo, estão incorporadas ao nosso vocabulário, como quindim, moleque, babá, cafuné, ginga, entre outras. A influência africana também está presente em festas populares brasileiras e em outras expressões artísticas. O samba, o batuque e a capoeira, por exemplo, também se desenvolveram entre os descendentes dos africanos. Os povos africanos também contribuíram com os rituais religiosos do candomblé e as festas em homenagem aos santos e orixás. O candomblé foi trazido ao Brasil pelos escravos nagôs e urubás a partir do século XVI, mas também era praticado por escravos vindos de outras regiões da África, com semelhanças e diferenças culturais. Os cultos religiosos, as danças e os ritmos musicais africanos são marcantes, sobretudo nas regiões que receberam maiores contingentes de negros. Desenvolveram-se principalmente nas cidades onde os negros possuíam um pouco de autonomia e, por isso, seus esforços para melhorar as condições econômica e social geravam mais resultados. Isso permitiu que essas manifestações afro-brasileiras ganhassem cada vez mais importância. Aqui nós temos mulheres prontas para a cerimônia do candomblé em Salvador. A capoeira. Uma curiosidade sobre a capoeira. Inicialmente desenvolvida para ser uma defesa, a capoeira era ensinada aos negros cativos por escravos que eram capturados e voltavam aos engenhos. Os movimentos de luta foram adaptados às cantorias africanas e ficaram mais parecidos com uma dança, permitindo assim que treinassem nos engenhos sem levantar suspeitas dos capatazes. Durante décadas, a capoeira foi proibida no Brasil. A liberação da prática aconteceu apenas na década de 1930, quando uma variação mais próxima de esporte do que de manifestação cultural foi apresentada ao então presidente Getúlio Vargas, em 1953, pelo mestre Bimba. O presidente adorou e a chamou de único esporte verdadeiramente nacional. A capoeira é hoje patrimônio cultural brasileiro e recebeu em novembro de 2014 o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Comidas de origem africana. Você sabia que muitos pratos típicos brasileiros têm origem na culinária africana? A feijoada, por exemplo, era feita nas senzalas com as sobras de carnes que os senhores de engenho não consumiam. Aí a imagem de uma boa feijoada. Outros pratos muito conhecidos, especialmente na região nordeste do Brasil, também nasceram das comidas africanas, algumas delas dedicadas aos orixás. O acarajé é um bolinho feito de feijão fraldinho, bastante temperado, misturado com camarão seco, moído e frito com azeite de dendê. Com os africanos vieram também ingredientes como o dendê, o quiabo, entre outros. O mungunzá é um tipo de mingau feito de milho em grão e servido doce. O abará, o quibebé, o acaçá e o cuscuz são outros pratos brasileiros cuja origem está associada à culinária africana do período da escravidão. Então, podemos ver nesse texto, nesse capítulo, quanto é importante a influência africana na nossa cultura e o quanto de coisa que nós, até hoje, gostamos, nos adaptamos e costumamos comer, falar, vem da influência africana para a nossa cultura.
Então, agora é hora da pausa, hora de realizar a atividade e em seguida teremos a correção. Um beijo e até a próxima aula.